Olá, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio de Negócios à Mesa. E hoje, para não fugir à regra, estamos com pessoas muito especiais comigo. Ao meu lado hoje está o Eduardo Leal. Eduardo, tudo seja bom? bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite. O Eduardo, para quem não conhece, o Eduardo é advogado. O Eduardo trabalha no ramo da advocacia jurídica trabalhista patronal. O Eduardo faz parte do escritório, né? Piragibe. E sócio do Dr. Piragibe Santiago já desde 2017, estou trabalhando com ele como sócio. Empresa especializadíssima no segmento da gastronomia. Exatamente, junto com a Brasel, né? Parceria com a Brasel. Maravilha, maravilha. E também estamos aqui, Eduardo, convidamos uma pessoa muito especial que veio abrilhantar o nosso podcast, não só pela experiência dela, mas também por ela ser uma mulher. Fazia tempo que não via uma mulher aqui. Boa. Sempre é os marmanjos aqui. Hoje não. Hoje temos uma mulher conosco, que é a Dani Souza, né? Daniele Souza. Muito obrigado, Daniele, por tua presença aqui. Está brilhantando o nosso podcast e com certeza vai trazer muito conhecimento para todos nós aqui. Eu que agradeço o convite, com certeza. Maravilha. E eu queria, para começar, eu gostaria de pedir para você explicar um pouquinho a tua história, falar da tua empresa, a Z Talentos, né, que é a tua empresa, quando começou, sócios, qual é o objeto social, o negócio de vocês mesmos, como que funciona na prática, né, a parceria de vocês com a Brasel. Então, eu já estou colocando aqui um geralzão e a gente vai discutindo, vamos bater aquele papo gostoso e entender um pouquinho do teu trabalho, da tua experiência, para trazer para o nosso público hoje. Perfeito. Primeiramente, muito obrigada, né, pelo convite, principalmente a Brasel, né, por abrir as portas aqui para a Z Talentos. A Z Talentos já está há um tempo no mercado, né? O fundador é o Giovanni e tem um outro sócio que é o Marcos também. Então, eles começaram com essa ideia de fazer realmente a parte de recrutamento e seleção, treinamento e consultoria para a empresa de alimentação. Então, devido à necessidade que o mercado já na época, né? A Z já tem quase 10 anos de mercado, já exigia na época, ele resolveu abrir então essa empresa. Eu o conheço há mais de 5 anos e ao longo desse período todo a gente foi conversando. E aí, ao final do ano passado, né, teve essa oportunidade de eu vir trabalhar com eles e somar a parte da empresa. E como eu já tive outros negócios também, já conheci a Brasel, foi o momento que eu fui conversar então com o Luciano para a gente fazer essa parceria, já que a parte de pessoas está tão complicado, né? Vendo os empresários aí na área de alimentação sofrendo. O que chamou muita atenção foi aquela reportagem até do Madalosso no final do ano, né? Que eles fizeram um mutirão e não chegou clientela. Candidatos, quer dizer, então aquilo foi bem gritante. Aí conversei com o Luciano, a gente trocou algumas ideias e resolvemos fazer essa parceria para atender os restaurantes. Não tem segredo, não tem mágica, né? A gente também tem as mesmas dificuldades que eles, mas a gente tem mais plataformas, tem mais recursos, tem uma equipe de triagem, de avaliação, né, para fazer esse levantamento e o que acaba facilitando bastante a vida ali do empresário, que o foco deles é a alimentação, né, o seu negócio. Então, a gente vem para somar, para ajudar e poder, de fato, fazer o preenchimento dessas vagas que estão abertas. E até porque, né, Eduardo, hoje em dia, conseguir uma empresa especializada para recrutar pessoas do segmento da gastronomia, são poucas que tem, né? Hoje é de modo mais geral, né? Sim. Pela dificuldade hoje, né? O que você acha? Você acha que está fácil hoje ou está difícil? Você vê que cada setor tem as suas especificidades, né? Sim. E aqui do setor de gastronomia não é diferente, né? A gente sabe que tem questões bem diferentes, como a gente estava conversando agora há pouco, né? Questões de horários flexíveis, né? Muitas empresas trabalham com janta e almoço, o mesmo empregado trabalha na janta e trabalha no almoço. Aí tem um intervalo entre uma jornada e outra bem extenso. Aqueles empregados que trabalham nos finais de semana, aos finais de semana, sábado e domingo, que é o que permite, né? A própria legislação permite que trabalhe-se aos sábados e domingos, desde que tenha aqui no nosso setor, em Curitiba, pelo menos um domingo no mês de folga. Atendimento, garçom, cozinha, então lidar com Anvisa, vigilância sanitária. Então tem que ter muitas questões específicas para o setor de bar e restaurante aí, que tem que ter alguém especializado na área, porque senão, se for pegar alguém que faz recrutamento para a indústria, não tem nada a ver. Né? Eu dei um exemplo aqui meio... Mas tem que ser do setor, não há dúvida com relação a isso. Né? E Dani, diz para nós assim, o que leva então a ser tão complicado, ser tão difícil na gastronomia, encontrar pessoas dispostas, pessoas jovens, pessoas mais experientes, para poder estar nesse meio, entrando nesse segmento aí como colaborador.
Qual que é o problema maior? Você já identificou isso? Qual é o problema? O que faz com que as pessoas, sei lá, não consigam tanta adesão assim? O que a gente consegue entender hoje, né? Primeiro, realmente, essa questão do horário, né? A questão que é o final de semana. A gente percebe hoje que o público, claro, a gente tem um público um pouco mais velho, mas também tem a juventude agora. Eles querem, de fato, aproveitar mais o final de semana, querem ter mais horas. Então, isso acaba sendo, de fato, uma situação que eles, ou 6 por 1 ou 2 por 36, bate bastante. Questão de salário, né? Então, assim, quanto a empresa, um salário que ela pague um pouco melhor, os benefícios que ela oferta, a quantidade de folga, isso também impacta bastante. Então, quando a gente tem uma empresa que tem um salário bacana, que tem todo um amparo ali para o colaborador, como alimentação no local, paga o vale alimentação, além da alimentação no local, paga vale alimentação, oferece plano de saúde, cargos e salários, né? Se preocupa ali com o colaborador, a gente consegue ter um sucesso melhor no recrutamento. Porém, né, nem todas as empresas pensam dessa forma. E aí, isso acaba ficando ali um vazio para a gente conseguir fechar essas vagas. Outra situação que a gente estava até comentando ali com o Eduardo, tem a questão do apoio e incentivo do governo, né? Então, isso impacta com que as pessoas hoje não pensem muito no amanhã. Se para hoje tem, tá ok, tá legal, e aí eles acabam entrando na parte de taxistas, não querem uma CLT, não querem um comprometimento. A gente sente muita falta de comprometimento, né? Então, assim, a AZ também está fazendo um trabalho agora de resgatar esses candidatos, né? Oferecer cursos gratuitos, ajudar em fazer currículos, porque muitos também não sabem como fazer o currículo. Então, também é ver esses dois lados para que a gente possa entregar com qualidade. A gente não tem comprometimento das pessoas. Então, eles marcam entrevistas, não aparecem nem com a gente e muito menos com o empregador, né? Com o nosso contratado. Então, acaba tendo essas dificuldades. E aí, leva um tempo maior para preencher aquela vaga. O que a gente tenta fazer dentro de tudo que nós temos é personalizar muito essa vaga. Então, eu abri a vaga para o restaurante do Alexandre, a gente vai abrir naquela localidade, com aquele salário, com aquelas informações que precisa. Porque se eu faço genérico, como muitas empresas trabalham, elas só enviam currículos, né? E nós não, fazemos a triagem de acordo com o que a empresa está buscando e está solicitando para atender com qualidade de fato. Não é só enviar o candidato, né? E sim o candidato. Bacana. Doutor, ela comentou ali, eu vi no comecinho, você falou sobre taxa, né? A taxa, a famosa taxa. A famosa taxa. No nosso meio é bem conhecida, né? Essa nomenclatura, ou esse nome, digamos assim, né? Fala um pouquinho para nós, doutor, sobre a parte jurídica da questão da taxa. Eu acho que nossos ouvintes eles têm muita curiosidade, sim. Muitos já sabem, só que muitos ainda têm dúvidas sobre essa questão. Mas sabe que até o próprio judiciário, até uns tempos atrás eu fiz uma sustentação oral no tribunal, eu tive que explicar o que era o taxista, né? Porque muitas vezes o juiz acha que é taxista, né? Taxista. Se falar rápido, né? O taxa, o que é o taxa, né? Eu tive que explicar o que era o taxista, né? Que é aquele empregado que não tem vínculo de emprego. Sim. Ele tem uma previsão na legislação que é o trabalhador eventual, aquele que vai de vez em quando, né, no nosso caso, né, um bar e restaurante, sei lá de casa, né, que tem o seu bar e restaurante, tem um evento extraordinário, diferente. Para este evento, você chamou um garçom, chamou um copeiro, chamou um barman para trabalhar exclusivamente naquele evento. E esse evento ele não se repete no decorrer da semana, não é todo sábado, não é todo domingo. Então, uma vez no mês, passa lá várias semanas. Bem esporádico. Bem esporádico e a nomenclatura é eventual está na própria legislação, que é o trabalhador eventual. Então, e daí que vem o nome taxa, ele trabalhou, você pagou uma taxa para ele. No mercado varia 80, 100, 120, até R$150. Lógico, tem muitos estabelecimentos que pagam um valor maior. O pessoal reclama, né? Estão inflacionando, estão jogando o preço do taxa lá em cima. Então, esse é o taxa, vamos dizer, dentro da lei. Está lá, trabalhou eventualmente uma vez, foi um garçom, trabalhou num evento, um mês, passou várias semanas, num outro evento, chamou de novo, está tudo certo. Eu posso experimentar aqui? Pode. E se nesse de vez em quando, né, esporádico, aí, acontece um acidente lá? Veja, como ele é um trabalhador, se diz o acidente dentro do local de trabalho, ele não está, não tem benefício nenhum, não está segurado por nenhum ente, a não ser que ele espontaneamente recolha o INSS sozinho como autônomo. Senão, eu estou perguntando porque a minha dúvida pode ser deles. Então... Sim, e mesmo porque o patrão, o empregador, ele também não tem nenhuma responsabilidade, porque neste caso que eu falei, ele é um trabalhador eventual sem os requisitos do vínculo de emprego, lá da CLT. Então, não tem problema nenhum. Mas é raro essa situação que eu estou falando.
A grande maioria é aquele, a gente chama até no escritório, a gente brinca, né? Que é o taxa fixo. Taxa fixa. Que é todo final de semana, ou começa até a piorar, né? Vem sexta, sábado, domingo, daí eles dizem que o cara é bom, daí vem quarta, quinta, sexta, aí vem terça, quarta, quinta, sábado, segunda, terça, daí começa todos os dias recebendo aquela taxa, aqueles R$ 120. Isso aí está completamente fora da lei. Né? Esse é uma potencial ação trabalhista que você vai receber lá no futuro. Não tem a menor possibilidade de isso funcionar. Preste atenção aqui no que o doutor está falando. Fuja do taxa. O taxa fixo que vai lá 3, 4 vezes na semana, dias marcados, dias fixos, não toda sexta, todo sábado ou todo domingo. E aqui, faço um parênteses, né? É diferente do empregado doméstico, porque tem uma lei própria, decreto 150, que fala que até 2 vezes na semana, pode ser dias fixos. Então, tua empregada doméstica, que a gente chama de diarista, vai lá 2 vezes na semana, com dias fixos, ela não é uma empregada, ela não tem vínculo de emprego. Não precisa recolher fundo de garantia, 13º, férias, nada. Passou de 2 vezes, foi 3 vezes na semana, já tem vínculo de emprego. Para nós, essa lei não se aplica. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, se o teu taxa for todo domingo, há 5 anos ele tendo todos os domingos, é vínculo de emprego. Sim. Ele não é mais eventual. Ele tem aquela periodicidade. E o termo técnico até é a tal da habitualidade. Ele vai com habitualidade. Sim. Todos os domingos, uma vez na semana, vai dar vínculo. Então, esse tem que fugir. Esse aí a gente está até conversando, né? Talvez hoje no nosso setor seja o item 1 das reclamatórias trabalhistas, o pedido número 1 é o período sem registro. Trabalhou 1 mês, 2, 3 meses sem registro, adaptação, o pessoal gosta de falar. Não, foi só taxa, fez lá umas taxas para mim, depois eu registrei. Esse vai entrar com processo. Sim. Tá? Essa palavra taxa na justiça já dá um problema já de cara, né? E tem assim, uma solução para isso. Né? Não adianta a gente só falar qual é o problema, tem uma solução. Né? Depois da reforma trabalhista, lá em final de 2017, entrou o tal do intermitente, o contrato intermitente, que ele é um taxa regularizado. Você chama o cara, eu preciso de você no domingo. Ele vem, vai lá e paga, você paga o 13º, férias, naquele dia. É registrado. Registrado. Carteira de trabalho bonitinha, tem e-social, recolhe fundo de garantia. Como eu falei... Muito mais seguro, né? Muito mais seguro. Chegou no final do dia, você pode acumular, trabalhou 2 dias, acumula na quinzena, pode até acumular no mês. O empregador, né, o patrão vai lá e paga aquele valor que ele trabalhou, as horas trabalhadas, já com o 13º e com as férias embutidas ali. Sim. Então, é uma solução, totalmente dentro da lei, regularizado. Pouquíssimas discussões na Justiça do Trabalho se tem validade, se não tem. Então, está bem sedimentado. Qual que é o prazo, doutor, desse tempo que pode ficar intermitente? Assim? Não tem prazo. Se você ficar 1 ano... assim que ele entrou, a reforma trabalhista, veio uma medida provisória, tentou regulamentar, mas ela caducou, como a gente diz, né? E lá falou-se, se ficar mais de 1 ano sem ser convocado, o contrato se encerra automaticamente. Isso caiu. Então, não tem período mínimo nem máximo para você chamar. Pode ser convocado a cada semana, a cada mês, a cada 6 meses, não tem Você problema só paga nenhum. Os dias que ele trabalhar, né? Não gera um vínculo. Exatamente. Entendi. Só paga os dias que ele trabalhar. Não tem que pagar um salário mínimo, não tem que pagar uma garantia mínima, né? Sim. Para organizar, para oficializar o processo também, né? Para regular o processo. Porque hoje, correr risco, já corre risco de forma normal, né? Hoje em dia, quem é proprietário de restaurante, quem tem uma empresa, sabe dos riscos que corre hoje com relação à parte trabalhista. Então, nesse caso, dá um pouco mais de segurança? Claro, não tenha dúvida, né? Porque ele vai discutir o que depois, né? Se você fizer o contrato bem certo, dentro do que a lei permite, se você, durante o vínculo, né? Durante o período que ele trabalhou, você seguiu tudo que estava na lei, aí você pergunta, mas como é que faz para seguir? Aí contrata o advogado para te dar a orientação, essa consultoria. Sim. Mas se você fizer tudo dentro da lei, não tem risco nenhum, né? Risco é zero, ele está registrado, está pagando as horas trabalhadas, recolheu o fundo de garantia,
recolheu, pagou o 13º e as férias, está tudo dentro da lei. E a grande, assim, a angústia hoje, né, dos empresários é o fato de não ter pessoas. E aí, assim, eles têm a folha de pagamento fixa, mas geralmente dobra. A gente atende alguns restaurantes que nós fazemos até consultoria também, dobra por conta do taxista, né? E ele não tem uma segurança, tem dias que ele nem sabe quem tá, o dono sempre fala, eu nem conheço quem está aqui hoje, não tem aquele vínculo, não consegue fazer um trabalho de retenção. Então, assim, a gente sofre muito também com o empresário nesse sentido. Então, cada dia que passa, a Zê está tentando buscar uma forma de também solucionar isso, né? Em criar, como eu falei agora, de verificar com esse outro lado também, o que a gente pode fazer para melhorar? Como atrair esses candidatos? O que a gente percebe além dos benefícios, e eu penso assim, que se eu fosse também empresária do negócio, me preocuparia bastante como melhorar essa situação. Né? O que eu posso ofertar mais? Talvez realmente reconhecer se o salário que eu estou pagando está de acordo, se os benefícios que eu estou oferecendo estão de acordo. Talvez não pensar em numa folga, em vez de 6 por 1, 5 por 1. Eu acho que realmente é uma questão de alinhamento para você não só recrutar, mas reter. Porque também a gente tem um trabalho dessa forma. Você faz o recrutamento, nós entregamos ali 30 dias de reposição que o empresário tem, né, garantido, mas acontece de, às vezes, nem completar 2 dias a pessoa abandonou. A empresa pagou ali o nosso trabalho e já não tem mais o funcionário, né? Então, a retenção é muito importante também. Então, Daniela, como a gente estava conversando ali, né, tem que... Eu imploro, né, para o pessoal, os patrões, largue mão do taxa, né? Por favor, tenha o contrato intermitente. É só uma falta de, muitas vezes é uma falta de explicar para o próprio trabalhador, né? o que é o taxa, né? Como a gente estava conversando, né? Muitas vezes, hoje em dia, né, o próprio empregado, ele prefere ser taxa por conta daquela imediatidade. Eu trabalhei hoje, recebi os 150, 120 reais da minha taxa, amanhã não vou trabalhar porque eu já tenho o dinheiro, quando acabar esse dinheirinho, eu vou lá, faço mais 1, 2, 3 taxas, pego o dinheiro de volta. Se ele for um intermitente, ele vai continuar dessa forma. Não vai ter prejuízo, ele vai continuar recebendo o salário dele na quinzena ou no próprio dia, não vai ter uma redução nos valores dele, porque por ser intermitente, tem uma portaria do Ministério do Trabalho que permite você pagar um salário diferente para o intermitente, porque os outros têm que caracterizar uma equiparação salarial nisso. Sim. Então, é tudo de se conversar, tudo de se acertar para fugir do taxa. Isso daí é uma dor de cabeça sem fim. E para vocês também, né? Contabilidade Sim. E o pessoal pergunta, né? Posso incluir o taxa na distribuição de gorjeta? Como Olha, é que eu faço? Né? Não, e assim, a gente tem algumas coisas que acontecem, alguns fatos lá, que é justamente isso. O cliente liga para nós, eu não vou registrar isso aqui porque isso aqui é conhecido, porque isso aqui é a pessoa ali às vezes no litoral do Paraná, tem aquela pessoa X, aqui é tranquilo, eu conheço bem a pessoa. Família, tudo. Passa 2 meses, chega uma cartinha lá, uma notificação mais. Acho que quando é família e conhecida é pior ainda, aí que eles entram mesmo, lá, né? Daí a gente vai naquela mesma situação de sempre, né? Eu avisei, eu falei que não podia, eu falei que tem um advogado, eu falei que eles orientam dessa forma, a gente também orienta dessa forma. Daí entra com a demanda, daí vai brigar lá, fazer acordo, né? Aquela coisa toda. Sim. Então, isso é muito sério. Às vezes, a empresa está começando e se pega 2, 3 reclamações trabalhistas e dá algum problema, a empresa pode até fechar por conta É um valor alto, né? O impacto financeiro é alto, né? claro. Dani, posso chamar de Dani, né? Pode, claro. Dani, você comentou ali algumas formas, digamos assim, alguns remédios que a gente pode colocar na situação para conseguir melhorar essa questão do recrutamento, da questão da adesão desse pessoal todo aí que sabemos que tem muitas vagas, mas não tem tanta procura. Né? Você comentou da questão aí do tempo de trabalho, da questão do final de semana. Eu percebi, até fiz um estudo sobre isso um tempo atrás, eu percebi assim que a gente trabalha muito a mente dos colaboradores, dos possíveis colaboradores ali, né, dos potenciais colaboradores. Mas nós esquecemos também de trabalhar um pouco a mente do empresário, né? Sim. Porque esse é o mais difícil, não é? É o mais difícil. Né? Você não concorda comigo? Essa questão de tentar mudar, essa questão do horário, da carga da jornada. Talvez isso não ajudaria a trazer... a conseguir mais atenção desse pessoal
ou ter mais vontade deles, a parte Sim. deles de poder atuar nesse segmento? O que você acha? Sim, com certeza. Na verdade, a gente percebe isso mesmo, que tem empregador que estão mais, né, atentos, que eles fazem reciclagem, participam de eventos da sua área. Nós atendemos alimentação no geral, então, desde restaurantes, panificadoras. Tem uma empresa que eles foram para uma jornada, eles foram participar, e nessa jornada foi falado muito disso, né? De você realmente olhar os teus colaboradores, entender que essa nova geração, eles são imediatistas, eles são... você não tem que cuidar como fala, como você age. Eu comentei com o Eduardo agora há pouco, a gente também está revendo todo o nosso processo de recrutamento, porque eles não querem passar por várias etapas. Eles já querem começar o teste, né? Então, a gente também tem que saber entender esse perfil. E o empresário, quando tem muita dúvida, a AZ também trabalha com consultoria, né? Para ajudar a entender essa mentalidade, como a gente pode melhorar, oferecer treinamentos, capacitar. Porque, como a gente falou, não é só o recrutar, é o reter, que é um custo muito maior. Porque, pensa, ele já pagou a empresa, ele pagou todos os custos daquele funcionário, e daí passa 30, 45 dias, ou nem, né, valida os 90 dias da experiência e perde o colaborador. Então, acho que realmente é importante se especializar, buscar o conhecimento, ver o que você pode fazer, o que você pode melhorar. A gente vai muito restaurante para conhecer e aí você vê, né, algumas coisas. Então, tem uns lá que oferecem, por exemplo, o day de aniversário, né? O day off que eles podem aproveitar. O outro oferece benefícios, o outro faz uma parceria com o Sesc. Enfim, cada um tenta buscar uma forma de reter. Algo que me chamou bastante atenção foram 2 empresas que a gente fez. Uma foi o valor, assim, até o Giovanni, quando foi gerar o boleto, mas tudo isso para auxiliar de cozinha. O restaurante trabalha um período menor, ele não trabalha no domingo, e ele pagou um salário muito acima para auxiliar de cozinha, quase assim um auxiliar de chefe. E a pessoa está lá. Outro, a empresa não tem aquela... Como é que eu posso falar? Apesar do imediatismo que ele precisa, ele tem a paciência de chegar ao candidato efetivo, porque também a gente não manda currículo por mandar, né? Tem que ser o candidato que esteja adequado àquele perfil. Então, é você realmente entender. A gente senta com o cliente, conversa, ele fala, Daniel, quero assim, quero assado, né? A gente sabe que pode fazer ali algumas escolhas. Então, a gente atende muito personalizado mesmo para que tenha essa efetividade. Acho que aí está todo um começo, né? Mas você sabe que talvez um grande problema também, Alessandro e Daniele, que muitas vezes o que foi combinado não foi cumprido. Então, patrão e empregado, mas de ambas as partes. Empregado e patrão sentam, conversam, então vou te contratar, isso, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Às vezes põe no papel, às vezes não põe. Esquece, né? Esquecem e daí, lá pelas tantas, alguém rói a corda, alguém começa a fazer ou não fazer aquilo que foi combinado. Isso é um grande problema. Sim. Então, às vezes, é muito bom, é importante você colocar no contrato de trabalho tudo que você vai fazer, quais são os seus benefícios, as atividades, porque em que pese ter lá o CBO, a Classificação Brasileira de Ocupações, ela não é estanque, você não precisa colocar somente o que está ali. Sim. Né? O garçom não é só aquele que tira pedido. Ele pode fazer a limpeza da mesa, ele pode levar prato, trazer prato. E não te cortando, Eduardo, mas o que a gente percebe hoje é que as pessoas mudaram. Antigamente, o funcionário era contratado, ele fazia de tudo. Hoje, não está no meu contrato de trabalho. Exatamente. Né? Então, acho que você está muito bem... É o tal do acúmulo de função, né? Isso. O tal do acúmulo de função que hoje em dia, assim, muitas pessoas pedem, mas assim, eu entrei na faculdade em 98 e já em 98 comecei a estagiar no escritório de advocacia. E de 98 até hoje, não vou nem fazer as contas aqui, mas foi um processo que eu vi que o juiz deu o acúmulo de função. Porque ele era um garçom e ele fazia atividades de gerente. Então, são atividades bem diferentes e uma outra atividade para a qual ele não foi contratado tinha maior responsabilidade, com um salário maior. Então, o juiz entendeu. Agora, o resto está dentro da condição pessoal dele, não é uma atividade que te exige uma responsabilidade maior para a qual você foi contratada, ou não é uma categoria diferenciada, um contador, por exemplo, que tem que assinar tal. Não vai dar acúmulo de função. Mas é muito difícil. Então, o garçom que vai trabalhar no caixa não tem problema nenhum. A hostess que muitas vezes vai tirar um pedido também não tem problema nenhum. É diferente? É diferente. É desvio de função? Não é. É acúmulo de função? Não é. A chance de você conseguir ganhar uma coisa nesse sentido na justiça é muito pequena. Sim. Eu acho que tem que aproximar, né? Numa conversa, um contrato, e aproximar esses colaboradores. Justamente, eu falei, na conversa inicial ali, então você vai... vou contratar você para fazer tal coisa... Tua função vai ser garçom, mas eu preciso que você faça isso. Pode ser?
Pode ser. Põe no papel, os dois assinam, Sim. vida que segue. Que é combinado não segue. custa caro, né? Exato. Na questão ali, quando vocês vão fazer recrutamento, é uma dúvida que eu tenho, Tá. tá? Principalmente a questão do segmento. Uhum. Tem uma clareza com relação ao que eles vão enfrentar? Você diz o candidato? Justamente, o candidato. Vocês Sim. passam isso para eles, porque é tudo muito bonito hoje, né? Hoje Sim. tem os Masterchef da vida, hoje tem tá tudo em alta hoje a questão da gastronomia, Sim. né? Sabe, Curitiba principalmente, que está crescendo cada dia mais. Eu acredito que logo, logo seremos a capital da gastronomia do nosso Sim. país, né? E, enfim, então isso brilha os olhos. Mas quando chega na prática, É outra coisa, né? a vida é outra. Exatamente. Né? E é falado isso, é esclarecido isso? Sim, na verdade a Z tem todo um trabalho voltado a isso, né? Então, nós deixamos muito claro, desde a abertura da vaga ali para o candidato, o horário que ele vai trabalhar, o que ele vai receber, como funcionam as atividades que ele vai desenvolver. Porque, assim, a gente tem alguns planos, né, que a empresa contrata, e um dos mais simples é a triagem de currículos. A gente tria e encaminha para a empresa fazer entrevista. Só que essa triagem não é só encaminhar o currículo, né? Então, nessa primeira conversa, a gente já passa exatamente o que é a vaga, o que ele vai receber e se realmente ele está de acordo com a vaga. Mesmo assim, a gente passando tudo isso, ele chega na empresa e fala, mas eu não sabia que trabalhava domingo. Tipo, não tem como, a vaga já está lá 6x1 ou 12x36, enfim, né? Então, a gente fala, frisa, para realmente ele saber onde ele está indo. Hoje, por exemplo, chegou um candidato lá que é para uma vaga de estoquista num determinado local. Ele trabalhou a vida toda em logística em empresas, né? Eu falei para a nossa recrutadora, reforça para ele que é uma empresa de alimentação, é 6x1, não é, né? Ele não vai trabalhar como ele trabalhava antes. Não, mesmo assim ele quer. Mas eu tenho certeza que quando ele chegar na empresa, ele vai frisar. Então, mas tem que trabalhar sábado e domingo, né? eu não sabia, não me falaram, sabe? Então, é bem complicado, assim, mesmo a gente... Por isso que a gente detalha bastante, para realmente entender, é auxiliar de cozinha, mas tem auxiliar de cozinha, como o Eduardo falou. Ele não vai só cuidar do alimento, ele vai ter que ajudar na limpeza. Então, a gente reforça essa atividade, né? Uma outra dúvida que eu acho que é bem interessante, eu vejo que o pessoal questiona bastante a gente, são pessoas de outras nacionalidades, né? Então, assim, eles nos procuram muito, muito mesmo. E, às vezes, o que vem a questão? Eles não estão legalizados ainda. E aí, a empresa contrata, não contrata, né? Então, assim, a gente procura não dar andamento nesse caso, até que a pessoa esteja legalizada, né? Que ela tenha o conhecimento. Então, a gente realmente tem todo esse filtro para que não perca tempo, porque senão chega lá, ele perde um tempão, faz a entrevista e não era o candidato, né? Só pegando o gancho ali dos estrangeiros, né? Ainda que ele esteja ilegal, mas trabalhou dentro dos requisitos do vínculo de emprego, a empresa, se ele entrar com um processo, a empresa vai ser condenada a pagar tudo isso daí. Da mesma forma, né? Não Da mesma forma, né? A gente pode imaginar, o exemplo que a gente dá é de um menor de 16 anos. É um contrato ilegal, não pode contratar, mas se trabalhou, vai ter que pagar. Tudo certo. Diferente né, o jogo do bicho, né? O cara vai querer um vínculo de emprego com banca do jogo do bicho. Isso é um exemplo de livro que a gente tinha na época de faculdade. Hoje em dia até parece que conseguiu lá no Rio de Janeiro. Mas se a atividade principal do patrão é ilícita, aí ele não consegue fazer caracterizar o vínculo de emprego, né? Não tem como pedir, né? Na boca do fumo lá no tráfico, não consegue. Mas nesse caso teu aqui, por mais que ele estivesse ilegal, o contrato dele, ele não estava legal para poder trabalhar, para poder desempenhar atividade empregatícia, mesmo assim, se ele entrar na justiça, o patrão vai ter que arcar com todos os custos desse vínculo de emprego. E deixa eu aproveitar que tirar uma dúvida nossa R$10. também. Tá né? Coloca no... Vamos esgotar ele hoje. Aproveita. Porque muitas empresas fazem isso. Por exemplo, fez o processo, né? E aí, Dani, aprovamos. O Alexandre vai trabalhar com a gente, mas eu vou fazer 4 dias de taxa, eu vou fazer 5 dias de teste. Esse teste eu sei que é taxa. E aí ele vai validar se o candidato é bom ou não é. Eu entendo esse risco, né, do empregador, enfim, mas eu também fico me perguntando, será que isso é correto? Por isso que existe o contrato de experiência. Ele já deveria contratar se ele gostou, não é? O contrato de experiência, ele tem alguns requisitos, né? Ele pode ser de até 90 dias e pode ter uma prorrogação. É isso. Então, se ele pode ter uma prorrogação e até 90 dias, você pode fazer um contrato de 10 dias mais 80. Você pode fazer um contrato de 30 mais 30, só 60. Só que só teve a prorrogação. Então, ele não pode ser um mínimo é 90 dias. Não, ele não tem um mínimo, ele tem um máximo de 90 dias. Sim. E com uma prorrogação só. Você pode fazer um contrato de experiência de 15 dias sem prorrogação. Olha só, Então, os empregadores, eles
tem o contrato de experiência justamente para isso. Passou 10 dias, Aí. não deu certo, encerra o contrato. Entendi. E aí, né, o contador que sabe vai dizer melhor do que eu até, menos do que 15 dias de trabalho, não tem avo de férias nem 13º. Então, se você faz um contrato de 10 dias, 12 dias, por exemplo, chegou no final, não deu certo, não ficou legal, não tem aviso prévio para pagar, não tem multa de 40% do fundo para pagar, não tem férias Olha nem só. 13º, vai pagar só os dias trabalhados. Os dias E que aí, faltam fundo de pra- garantia, não, eu digo assim, fez um contrato de 12 dias Sim. apenas. Sim. Sem prorrogação, só fez o contrato de 12 dias. Ah, tá. Chegou no final dos 12 dias, não deu certo, não tem que pagar mais nada. Olha só que É interessante. só o tempo trabalhado, os dias trabalhados e o fundo de garantia desses dias. Não tem férias, não 13º, não tem aviso Perfeito. prévio, não tem multa, não tem nada. É, porque a gente entende essa preocupação, digamos. O que é a primeira preocupação que eles têm, né? É o custo com o colaborador e o custo conosco. Mas com a agência a gente faz, assim, todo um trabalho ali de parceria. Ah, Dani, vamos segurar. Porque, assim, o contrato funciona. Contratou, já faz o pagamento. Mas nós sabemos desses riscos e a gente faz todo tipo de negociação, parcela boleto, enfim, né? Para atender mesmo o empresário. Mas eu me preocupo com essa questão por ele, porque já aconteceu. De uma empresa fazer essa questão da taxa, a pessoa desapareceu, não voltou mais lá, deixou a carteira de trabalho e entrou com processo contra a empresa. Isso é bem comum. E assim, nós, por ter levado esse candidato, ficamos preocupados com isso, né? Então, Eduardo, vou falar com esses que me questionarem, não tem- falar com você. Colocou o PL, começou a trabalhar, não Já. tem treinamento, isso não existe, né? Tá. Já tem que começar a registrar. Perfeito. Até porque tem a questão agora também do e-social, né? E-social, Sim. O e-social era diferente antigamente, fazer Exatamente. retroativo, fazer um monte de coisa. Sim. Hoje, se você fizer coisa do tipo, você tem multa, né? Multa, Sim, exatamente. sim, com Então, certeza. é sério. Aproveitando, doutor, você tinha comentado também nos bastidores ali, falando sobre a questão, uma das maiores demandas que tem hoje de uma reclamação trabalhista é tanto a questão do taxa quanto a questão das horas extras. Hora né? extra. Podia falar um pouquinho para nós sobre essa... O grande problema das horas extras, assim, a gente conversando ali, né? Primeiro, hora extra, existe o tal do cartão ponto, registro de ponto, que é o teu horário, o horário que o Sim. empregado trabalhou. Se está anotado lá, tal horário, entrou exatamente naquele horário e a última coisa que ele fez foi embora, não teve nenhuma manipulação, por exemplo, bateu ponto para ir embora e continuou trabalhando por mais meia hora. Ou chegou meia hora, começou a fazer as atividades, daí que foi bater o ponto. Se não houver isso, esse cartão ponto manda para a contabilidade vai ver as horas trabalhadas e vai transformar aquilo ali em hora extra e vai pagar. Isso aí não tem problema nenhum. O problema começa quando não tem o cartão ponto. O problema começa quando tem essas manipulações de horários. O problema começa quando tem o taxa, que ele trabalha em 2 Faz a turnos, faz a dobra, dobra. Ele tem que trabalhar das 7 da manhã até as 15 horas, 15h20, com 7 horas e 20, 6 por 1, que seria o horário do almoço. Aí ele vai cobrir a folga de alguém da janta. Então, ele trabalha das 7 às 15h20, depois volta das 17 até as 11 da noite. Recebe uma taxa. Sim. Esse é hora extra, claro, né? Pessoal que trabalha com eventos. Então, o pessoal trabalha no horário do almoço e à noite tem evento. Não vai pagar essa hora extra, vai pagar por fora. Outro problema muito grave são um restaurante pequeno lá com 10, 15, 20 mesas, que tem o gerente de salão, o gerente de cozinha, o gerente administrativo, gerente operacional, nenhum desses bate ponto. Tudo cargo de Isso confiança não que existe, eles cargo de falam, né? confiança, né? Tem mais cacife do que Sim. índio ali, né? Então tá errado, isso também tá errado. Tem que Configura algo disso, né? Tá Sim. certo. configura que tá errado, né? Configura que tem muita gente ali com cargo de confiança. Pô, restaurante pequeno ainda, né? Não faz sentido nenhum. E ainda por cima tem mais um gestor que manda em todo mundo, né? Então, Sim. são esses riscos aí que o pessoal tem muito, né? Muito. Basicamente isso. Mais que a gente vê até a questão dos eventos e a manipulação do cartão ponto, né? Tem gente que trabalha, volta, Sim. bate o ponto, volta para trabalhar, ou vai fazer a dobra, cobrir a folga de alguém, por aí vai. E isso traz um impacto financeiro muito grande, porque as horas extras, o valor da hora extra, ele já é maior do que a hora normal. Aqui no nosso setor, com 60% de acréscimo. E esse valor da hora extra, ele integra a base de cálculo para tudo o resto. Para Sim. férias, 13º, Vira. fundo de garantia, INSS, se tem um adicional de insalubridade, se tem um adicional noturno, vira um bolo. Então, pega um contrato de 1, 2, 3 anos, alguém ganha 2, 3 mil reais. Com essas horas extras, nós estamos falando de 30, 40, 50 mil Sim. reais de impacto financeiro numa ação Sim. trabalhista dessa. Né? E nesse caso, o que seria melhor? Pensar num plano de cargo e salário, estruturar bem o salário de um colaborador para que você tenha maior retenção, né? Banco Acho de horas, que tem sim. N situações Aí aqui. você consegue ter mais Com sucesso. certeza, Exatamente. Com certeza. Pessoal,
Como diz, né? Tudo que é bom dura pouco, né? Que bom. O tempo passa muito rápido. Quando a conversa é Passa. boa, assim, o tempo passa muito rápido. Mas, assim, para finalizar, encerrar esse momento tão bom com vocês aqui, eu queria que você falasse um pouquinho para nós da questão das novidades aí, né? Tem questão dos como você diz, mutirão, né? Que vocês estão preparando aí para a questão dos empregos aí, da questão das vagas, né? Pensando nessa necessidade junto com a Brasel, né, nós vamos criar então esse mutirão. A princípio, a data está prevista ali para 15 ou 16 de abril, nós vamos validar certinho. Vai ser no mercado municipal, então um local bem central. O que é a ideia? Com toda a equipe ali já fazer o recrutamento, a gente quer fazer uma palestra de empregabilidade, oferecer um café ali, né, chamar as pessoas. A ideia é que seja feita em 2 momentos do dia para que a gente possa ter um número bem bacana, já filtrar. E a empresa quiser participar junto, já entrevistei, ele já se adequa para tal empresa e já sai dali contratado. Então, é uma ação que a gente está pensando, ver como é que vai ser esse retorno, para aí, quem sabe, fazer, né, muito mais próxima ali, para que a gente possa sanar essas vagas que estão abertas. A gente está com um quadro bem grande de vagas abertas e não tem candidato, é o que eu brinco. A nossa matéria-prima são pessoas e está muito escasso, né? Então, a gente precisa, de fato, suprir essa necessidade aí do empresário. E vai ser divulgado como isso daí? Então, na próxima semana vai ter uma reunião ali com o Luciano, a gente vai definir e vamos divulgar pelo e-mail da Brasel e pelos canais da Zetalentos também, né? Então, fazer todo um processo e chamar o pessoal. A ideia é fazer uma pré-filtragem com que eles façam inscrição com o currículo. Então, a gente já vai saber quem que está indo e já determinar para as vagas que vai estar lá. Aí, pensar, de fato, na palestra, uma oficina de como montar um currículo, né? Falar também para eles essa importância do comprometimento deles, né? Que é o que a gente aprende lá na escola, mas que eles, de fato, se comprometam conosco, avisar. E aí, ver o que a gente consegue virar para ver se tiver um sucesso bacana, fazer com que isso seja periódico daí. Maravilha. Você quer deixar para o pessoal aqui o teu contato, lá o teu Instagram? Eu vou deixar assim. Então, o contato, o Instagram da Zena é a Zetalentos e o meu contato é o 41 99500 5470. Então, só me chamar que eu mando a nossa apresentação, vou até você, converso e apresento a nossa empresa. Maravilha. Doutor Eduardo, e você? Quais são as novidades aí? Você vai estar lá agora no evento da Brasel de Foz do Iguaçu? Você vai? Não, o Dr. Maurício vai estar lá, vai né? representando a empresa lá. Vai ter um café de negócios lá, né? Vai estar lá, sim. É importante que a gente sempre ressalta, né, que a questão de advogado trabalhista, ele não envolve, pelo menos no nosso escritório, né, não envolve somente ações trabalhistas, né? Só reclamatória, a gente também trabalha muito a questão preventiva e consultiva. Então, são outros produtos que nós temos no nosso catálogo de serviços, né, que não é só aquela ação trabalhista. Então, aquele empresário que precisa estar com uma dúvida, ou mesmo quer fazer um raio-x de como está a empresa dele, a gente faz uma consultoria, quase que uma auditoria, até compliance trabalhista, a gente vê quais são os problemas, quais as adequações que devem ser feitas, e a gente faz um acompanhamento depois, quase que semanal, quinzenal, para ver se as adequações que a gente propôs estão sendo, estão sendo seguidas. Sim, né? sim. Então, esse é um outro produto que nós temos no catálogo nosso, que não é só defender em ação trabalhista. Só esperar acontecer, né? Exatamente, acho que é importante. Preventivo é tudo. Preventivo e consultivo, né? São as questões que a gente trabalha bastante. Talvez até tome mais tempo o Dr. Maurício, as questões consultivas e preventivas do que a ação trabalhista, que fica mais até para o meu lado aqui, as demandas trabalhistas. Maravilha. Quer deixar teu contato, teu Instagram aí, pessoal? Puxa, o Instagram é só procurar Piragibe Santiago, advogados associados, o Instagram, que vai ter lá os nossos contatos, tem todas as nossas novidades, são todas lá. Maravilha. Tá bom? Agradeço. Eu que agradeço, Luciano. Estamos sempre à disposição. Dani, obrigada, prazer, igualmente. Sucesso para vocês também, todos. sucesso, a gente vai se falando. Maravilha. E você que está aí nos assistindo, pode nos acompanhar, né, lá no Instagram, acompanhar também lá no YouTube e também no Spotify. Conto com vocês, se inscrevam lá, dê o like de vocês lá, porque vocês que mantêm o nosso programa em dia e funcionando. Tchau para vocês. Tchau, até. Um abraço, tchau. Tchau.